Já parou para pensar em como organizar uma biblioteca com, sei lá, mais de 8 milhões de livros e cada um deles escrito numa língua diferente? Pois é, esse é o tamanho do desafio de classificar a vida na Terra. De uma bactéria minúscula a uma baleia azul gigante, cada ser vivo tem o seu lugar. Hoje a gente vai desvendar o sistema genial que os cientistas criaram para a gente não se perder nessa imensa biblioteca da vida. Então vamos direto ao ponto. Se a vida é essa biblioteca gigantesca, qual que seria o nosso endereço? Sabe, em que corredor, em que prateleira a gente encontraria a espécie humana? A nossa missão hoje é exatamente essa: achar o nosso lugarzinho no mapa da vida. Olha só nosso roteiro primeiro. A gente vai entender como se organiza essa biblioteca da vida, depois decifrar o sistema de endereços dela, conhecer os 3 grandes domínios, dar uma espiada no mundo dos protozoários e, por fim, entender por que tudo isso é tão importante para combater doenças. Ok, vamos começar pelo primeiro desafio, a variedade. São milhões de espécies. Como é que se cria um sistema de nomes que um cientista aqui no Brasil e outro lá no Japão possam usar e se entender sem nenhuma confusão? Por onde a gente começa a arrumar essa casa? A resposta para essa bagunça toda é a taxonomia. Pensa nela como se fosse o Google da biologia, sabe? É a ciência que cria as regras do jogo, que nos dá um método para agrupar os seres vivos com base no que eles têm em comum, na sua história evolutiva, enfim. Ela transforma o caos em ordem. E como é que esse sistema funciona? A grande sacada está na hierarquia, que nem o endereço de carta. A gente começa com algo bem amplo, tipo o país, e vai afunilando, estado, cidade, rua, até chegar no número exato da casa. Na biologia, a lógica é a mesmíssima. E aqui a gente vê essa hierarquia na prática. Lá no topo tem o reino, que é uma categoria gigante, agrupando milhões de seres. Aí, conforme a gente vai descendo cada degrau, filo, classe, ordem, família, gênero, tudo vai ficando mais específico, mais exclusivo, até a gente chegar na unidade principal, a espécie. É o nosso número da casa na biologia. É muito nome para decorar, né? Mas felizmente tem um truque clássico para ajudar. É só lembrar de re, fi, co, fag, ge. Cada sílaba é o comecinho de um nível. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Fica bem mais fácil de manter tudo na ordem certa. Uma mão na roda. E o arquiteto por trás de todo esse sistema foi um botânico sueco chamado Carolus Linnaeus, ou Linneu, lá no século XVIII. O cara era obcecado por organização, e a proposta dele foi tão boa, tão robusta que, claro, com algumas atualizações, continua sendo a espinha dorsal da biologia até hoje. Bom, o coração do sistema de Linneu é o nome da espécie, o que a gente chama de nomenclatura binomial. Usando o nosso próprio exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero, sempre com a primeira letra maiúscula, e as duas palavras juntas, Homo sapiens, formam o nome exclusivo da nossa espécie. Esse é o nosso endereço final, único e exclusivo na biblioteca da vida. Só que a ciência nunca para, né? Com a chegada da genética, a gente percebeu que a árvore da vida era ainda mais complexa do que se imaginava. O sistema do Linneu precisou de uma atualização importante. Ganhou um andar totalmente novo, que fica acima até mesmo do reino. E esse slide mostra bem essa revolução. Hoje, a gente divide toda a vida em 3 supergrupos. Os domínios: bactéria, arqueia e eucária. E o mais incrível, tudo que a gente consegue ver a olho nu, animais, plantas, fungos, nós mesmos, tá tudo espremido em um único galho, o eucária. Isso muda bastante a nossa perspectiva sobre o nosso lugar no mundo, não acha? Certo. Agora, vamos colocar esse sistema à prova. Que tal a gente dar um zoom em um grupo bem fascinante dentro do nosso domínio, o Eucarian? Vamos falar dos protozoários, que fazem parte daquele reino super diverso, o protista. Os protozoários são um universo à parte. A maioria deles tem uma célula só e precisa caçar o próprio alimento. E o jeito de classificar eles é bem visual, é pela maneira como eles se movem. Tem uns que remam com cílios bem pequenos, outros que usam flagelos, tipo um chicote, tem os que se arrastam como amebas e até os que mal se mexem. Tá, tudo isso é fascinante. Mas e daí? Para que serve toda essa organização fora dos laboratórios e dos livros de biologia? A resposta, como a gente vai ver agora, pode ser a diferença entre a saúde e a doença. É aqui que a precisão da taxonomia literalmente salva vidas. Essa tabela mostra como doenças bem conhecidas estão ligadas a protozoários específicos. Para combater a doença de Chagas, por exemplo, o nosso inimigo é o Trypanosoma cruzi.
Para a malária, é uma espécie do gênero Plasmodium. Saber o nome e o sobrenome do micróbio, graças àquele sistema do Linneu, é o primeiro passo e o mais importante para criar tratamentos, remédios e vacinas. Ou seja, no fim das contas, a taxonomia não é só um jeito de organizar a natureza em caixinhas bonitinhas. Ela é uma ferramenta fundamental para a nossa sobrevivência. Nomear o inimigo é o primeiro passo para entender como ele age. E entender como ele age é o primeiro passo para a gente poder vencer a batalha. E para fechar, fica uma reflexão. A gente criou esse sistema incrível para mapear a vida que a gente conhece. Mas a verdade é que essa exploração está só no começo. Novas espécies são descobertas todos os dias, nas profundezas dos oceanos, no solo debaixo dos nossos pés. A grande biblioteca da vida ainda tem corredores inteiros que nunca foram explorados, como prateleiras vazias só esperando pelos próximos capítulos. A aventura da classificação, olha, tá longe de terminar.